a internet, você não precisa mais ficar gastando nem combustível e nem a sola dos seus sapatos pesquisando preços por toda a cidade. Basta consultar um site de pesquisa de preço. Mas, e se você estiver passeando em um shopping e encontrar um produto interessante em uma loja? Como saber se aquele preço está bom, se vale a pena? Hoje, vamos mostrar que basta um celular com acesso à internet para que você possa fazer a sua consulta de preço na hora e assim decidir se compra nessa loja ou vai em busca de uma oferta melhor. O Buscapé, tradicional site de pesquisa de preços, oferece um site e um aplicativo para usar no seu celular. No final da página, clique no link Ferramenta. Depois, escolha a opção Para acessar. Clique em Acesse o Buscapé em qualquer hora e lugar. Nesta nova página, clique no item Aplicativos no celular e escolha se você quer um aplicativo para iPhone, Windows Mobile ou Java. Se você preferir, pode ir diretamente para o site acessando no celular o endereço m.buscapé.com.br. O Bom de Faro é outro site que também compara preços de produtos. Quando buscamos um smartphone, por exemplo, você encontra as opções por popularidade, menor preço, maior preço ou por avaliações de usuários. Em cada opção, vão aparecer as lojas que oferecem os produtos com os preços e as formas de pagamento. Em outro site, o Jacotei, é possível ainda refinar a sua busca escolhendo, por exemplo, pela marca, modelo, operadora, formato, tela e outras opções. Além de ordenar pelos mais procurados e pelo preço, você pode também priorizar as buscas pelo número de parcelas, valor das parcelas e até o número de lojas. Pesquise sempre, verifique a idoneidade das lojas e boas compras. Comprar créditos para jogos do Orkut e Facebook, vender conteúdos digitais como foto, vídeo, utilizando a conta do telefone do celular ou crédito do pré-pago. É isso que a gente vai conhecer hoje com o nosso segundo convidado, que é o José Kosminski, da empresa Mosca. Tudo bem, José? Tudo bem, boa tarde. Prazer aí estar com você, para poder esclarecer um pouco mais para o pessoal a respeito dessa novidade, essa nova mania de compras virtuais. Como é que é isso? Quer dizer, a pessoa está jogando um game e começa a comprar coisas? Exatamente. Hoje a gente aposta muito, tem um modelo bastante comum, que a gente chama de um modelo freemium, que na verdade mais do que você está comprando alguma coisa de cara, é que você está jogando um jogo ou acessando algum conteúdo. Por exemplo, aqueles jogos todos que todo mundo conhece dentro do Orkut, você tem Colheita Feliz, você tem a Mini Fazenda, você tem Café Mania, todos eles você está lá dentro jogando. Em determinado momento, para você avançar de fases ou ter mais benefícios dentro do jogo, você tem que estar comprando créditos. E aí, normalmente, até algum tempo, era sempre via um cartão de crédito, muitas vezes o cartão de crédito internacional, que às vezes é um pouco incompatível com o público-alvo que você está falando, que são crianças, você tem uma faixa muito grande de 14 a 25, 20, 30 anos, de classe social também B e C, tem uma penetração muito grande que não tem acesso ao cartão. E hoje, com a Mosca, com a nossa plataforma, a plataforma do Amóvel, a gente consegue fazer essa transação via telefone celular, em que o usuário final ele está comprando e vai pagar na conta dele de telefone. No caso do pós-pago, na fatura, e no caso do pré-pago, já diretamente é debitado o crédito dele para ele poder continuar jogando. Então, em questão de 2 ou 3 minutos, ele está no jogo, ele compra e continua jogando. E esses valores vão de R$1 a R$4, é isso? Então, na verdade, você tem uma tarifação grande hoje, em acordo que a gente tem com as operadoras, que são os parceiros nossos, que na verdade começa desde transações de 31 centavos, passando por R$ 1,99, R$ 4,00. Você tem um sistema de renovação automática também, que é possível toda semana o usuário está sendo renovado para poder estar acumulando créditos para o jogo, até R$ 9,99, outras tarifações que você pode ter, sempre bastante focado muito na questão do micropagamento mesmo, quer dizer, é um pagamento que ele faz na hora para ter uma utilização bastante rápida e ter um giro para ele poder continuar jogando, porque o objetivo dele é que seja um processo rápido, que ele não precise sair da plataforma do jogo e que ao mesmo tempo ele consiga adquirir esses créditos. E hoje o que vocês vendem, além de
de games, de Basicamente, objetos para games? Basicamente o que a gente trabalha muito são com moedas virtuais, são virtual goods, como o pessoal chama, que são bens virtuais em geral. Então a gente está falando muito de créditos para jogos ou de acesso a jogos. Então você tem uma assinatura que você pode ter acesso a um determinado jogo. Você tem créditos, você compra dependendo do valor da transação. Então você pode fazer uma transação para comprar 3 créditos, 10 créditos, 100 créditos. Basicamente é muito para jogos de redes sociais e aqueles jogos de games online, multiplataformas, que os usuários jogam um contra o outro em diversos lugares do mundo. Ô, José, o que são essas moedas virtuais, tipo bitcoins, essas coisas? O que são isso? Na verdade, são créditos que o usuário vai estar adquirindo para poder utilizar dentro do Mas como é que eles game. acumulam isso? Então, na verdade, eles compram isso diretamente, eles compram um determinado crédito. O dono do jogo, ele entra dentro da nossa plataforma e ele pode escolher qual a tarifação que ele quer trabalhar, com a tarifação grande, e quantos créditos ele quer entregar por cada tarifação. Então, por exemplo, ele fala, eu tenho uma transação de R$ 1,99 que eu vou entregar 4 créditos, 5 créditos. Se o usuário pagar um pouco mais, R$ 4,00, ele pode ter 10 créditos. E aí ele faz um cálculo que também seja uma conta que fecha para o nosso parceiro também, para o nosso cliente, que seja dos dois lados. Então ele entende qual que é o benefício, o custo-benefício que ele vai entregar para o usuário final do jogo dele, de acordo com aquele valor que ele está pagando. E nessa perspectiva, você pode ter bens reais além de virtuais? Os bens reais é uma possibilidade que está se estudando. Hoje ainda existe um pouco, por causa do modelo de negócios hoje, em que a gente tem as operadoras de telefonia com uma parte importante dentro do processo da cadeia de valor. Então, o que acaba inviabilizando um pouco a questão do bem físico, por causa do valor que o usuário efetivamente recebe em relação ao preço que o usuário final pagou. Porque existe um pagamento das operadoras. Exatamente. Tem uma porcentagem. Você tem que pagar, você tem um share com a operadora. E com Mosca. Na verdade, você tem um passo antes, que é o imposto sobre o serviço de telecomunicações. Aí depois você tem a parte da operadora, e depois é o valor que nós recebemos e que a gente faz um payout, a gente paga um payout para cada dono do jogo. Estamos falando de no mínimo transação. 40%, 50%, é isso? É uma conta assim. Hoje, a relação com as operadoras, a gente está evoluindo muito no sentido de que se tenha um share com as operadoras que permita que a gente pague um valor mais justo para o dono do jogo, e com isso a gente possa estar trazendo muito mais oportunidades de jogos e, consequentemente, um público grande. Vamos visitar aqui teu site, é o moscapag.com. Aqui. E você tem uma área específica para publisher, que são os... Isso, os publishers são os donos de jogos ou donos de sites que querem, de alguma forma, monetizar através do celular. Eles querem monetizar seus produtos, seja o conteúdo. O que quer dizer isso? A maior taxa de conversão? A taxa de conversão de 8 vezes mais é porque o estudo que a gente tem junto aos nossos clientes atuais é que o celular ele converte de 8 a 10 vezes mais do que o cartão de crédito. Por exemplo, me dá um exemplo. Não, por exemplo, assim, as vantagens dessa conversão, por que ela é maior? Primeiro, porque o processo é muito simples, quer dizer, o usuário está dentro da interface da internet, ele continua dentro da internet, seja ela no celular, seja ela no tablet, seja ela no computador, ele faz a transação toda lá, o impacto dele no celular, a única coisa que ele precisa fazer no nosso sistema, ele recebe no celular dele uma senha de confirmação, que a gente chama de opt-in, ele digita na própria plataforma e faz a transação. Então, assim, em questão de 2 ou 3 minutos, ele já tem essa conversão. Segundo, pela abrangência do celular. Quer dizer, hoje a gente sabe que você tem 25 ou 30 milhões de usuários de cartão de crédito no Brasil, e você tem aí pelo menos 180, 170 milhões de usuários de telefone celular no Brasil. Como a nossa ferramenta é via SMS, quer dizer, não tem restrição nem da classe social, nem do aparelho que o usuário tem para ele poder consumir. Ele não precisa ter internet, ele não precisa ter nada para fazer a transação no celular. Basta ele ter SMS. Ou basta ter um telefone celular. Na verdade, assim, isso que a gente está falando. Hoje são 212 milhões, então você fazendo um cálculo, muita gente com 2, 3 ou com mais chips, mas você tira um número mais ou menos de 150, 160 milhões de usuários de telefone. Para 30 milhões de usuários do cartão, então a gente tem um universo, que a gente brinca que é quase um triângulo das Bermudas, de um vácuo de 130 milhões de pessoas que estão loucas para consumir bens virtuais, e
por uma questão da abrangência do cartão de crédito, elas são atendidas pelo telefone celular. Mas, por exemplo, áreas menos desfavorecidas, que as pessoas não estão comprando games, o que mais pode ser comprado ou vendido por aí? Então, a moeda virtual, na verdade, você pode comprar qualquer coisa. Você pode ir desde o conteúdo, desde o ringtone do seu celular, até os créditos dentro de um jogo. Na verdade, você pode comprar uma aula de e-learning, por exemplo? Você pode. O que a gente fala, qualquer coisa que você queira fazer, que você vai entregar virtualmente, na verdade, o que a gente fala um bem virtual, é um bem, que pode ser um produto ou um serviço, em que você fez a entrega virtual. Aí ele é possível de fazer essa transação. Então o cara pode, por exemplo, tem conversas que a gente está tendo com alguns clientes no sentido de começar a vender e-books, de começar a vender capítulos de livros, de começar a vender aulas, de, por exemplo, você poder fazer uma assinatura em que você tenha um crédito para consumir em tantas aulas. Então, que pode ajudar, por exemplo, a questão do ensino à distância. Você tem caso de pequenos empreendedores que estão sendo mosca? A gente tem, o foco do nosso cliente muito grande hoje ainda é em cima de entretenimento, que a gente chama de bens virtuais. Então, muito mais para o usuário final mesmo, de poder utilizar. Então, a gente tem desde créditos para jogos de futebol, passando por todos aqueles jogos do Orkut, de sementes que a gente tem, e serve para qualquer jogo. Então, por exemplo, o que a gente fala é o seguinte, a gente tem uma possibilidade de a pessoa que tem um bem virtual, a gente consegue ajudá-lo a monetizar o seu produto ou o seu serviço pagando na conta do celular, que é um grande benefício para o usuário por causa realmente da abrangência. Quer dizer, se você está vendendo e o usuário pode pagar no celular, por exemplo, hoje nós temos 83% dos brasileiros são usuários de telefone pré-pago. Então é um número muito grande. Então quando você fala de micropagamento num processo que você faz pelo SMS, você está indo diretamente naquele público que você está falando. Quer dizer, é um cara pré-pago, com crédito limitado, mas que ele pode estar consumindo. Tanto que a gente vê. E outro diferencial disso é porque, como muitas vezes a gente está falando de jogo, então ele gera um impulso na pessoa de querer jogar, que é falar, estou aqui, eu quero dar o próximo passo, eu vou pagar. Então ele automaticamente tem crédito. Então a aceitação disso é muito grande, porque realmente é um impulso e é um desejo bastante grande que a pessoa tem. E como é que a gente segura a criançada? Então, a gente tem uma preocupação bastante grande, tanto a Móvel como as operadoras, no sentido de ter controle em relação a isso. Então, por exemplo, a gente trabalha com limites de transações, dependendo da idade, tem que ter uma autorização do pai. Então, a gente já faz uma série de mecânicas. Na verdade, é o pai que compra. Na verdade, o filho pode comprar, mas a gente tem um limite, por exemplo, de compras pelo mesmo usuário. Você vê pelo CPF? Como é que é isso? A gente vê pelo número do celular, na verdade. Uhum. Então, eu sei que aquele celular, cada vez que ele está transando, ele gera um código para a gente, no caso do sistema. Então eu sei que eu limito o número de transações pelo aparelho para também não ter uma surpresa. E a gente tem uma política, um canal de atendimento bastante grande, as operadoras também têm esse call center no sentido de estar podendo esclarecer, que às vezes sempre aparece alguém, mas não sei o que é isso, o que é, e a gente está sempre esclarecendo também, porque a gente sabe a importância disso. Então a ideia é que a gente possa estar trazendo sempre um público grande, e a gente sabe o impacto que isso tem principalmente no jovem. A gente tem hoje a grande base nossa, são já grandes players mundiais que estão dentro das principais redes sociais, dos principais games e que já operam em países, em continentes como Europa, Ásia, Estados Unidos e que estão vindo bastante forte para a América Latina por causa do crescimento, das boas notícias econômicas brasileiras, do potencial que a gente tem. A gente está falando na América Latina de 600 milhões de aparelhos celulares, então quer dizer, quase metade de uma China. Então, quem já foi para a China agora está vindo para a América Latina, com um potencial muito grande e com essa disparidade, que no caso para a gente é um sinal positivo, que é em relação ao número de usuários de cartão de crédito e o número de telefones celulares. Porque se você pegar um país em que você tem um número muito próximo, por exemplo, o americano, tem um estudo que um americano médio ele tem 5 a 6 cartões de crédito ou débito dentro da carteira. Então, o impacto do celular para ele é um pouco menor. Agora, o brasileiro, em que, por exemplo, 51% dos brasileiros, é um número absurdo, não tem sequer uma conta em banco. 72% dos brasileiros recebem o salário em dinheiro, na boca do caixa. E o que eu sempre falo, a gente brinca internamente, eu falo o seguinte, esse cara está no caixa recebendo o salário em dinheiro. Na mão esquerda ele está recebendo dinheiro e na mão direita ele tem um celular com SMS. Então ele pode participar de um produto como o nosso, como o Mosca e outros tantos, como foi falado até do APA também. A gente vai continuar no terceiro bloco, contando um case de uma empresa brasileira que ganhou uma concorrência na África para um sistema de MP.
Você quer sugerir um tema para o Clique Ligue? Anota aí o nosso endereço. O Twitter é @RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.